Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu vim pensando, cara. Porque eu tava vendo o Instagram e sobre tudo isso que eu já até falei recentemente aqui no canal. Tem um vídeo, se você não viu ainda, que, se eu não me engano, o título tá Alguém Tem que Parar a Gente, né? Onde eu falo sobre como a gente está sendo consumido pelo que a gente consome, né? A gente está sempre vendo sobre a vida de gente que a gente nem conhece, porque redes sociais sempre foram sobre a gente ver sobre a vida dos outros. Mas lá atrás ela era sobre ver sobre a vida dos outros que a gente conhece, amigos, pelo menos que a gente já viu em algum lugar e não tem mais tanto contato e agora consegue ter. Mas hoje o cenário mudou completamente. A gente consome muito mais de pessoas que nem conhecem a gente do que em qualquer outro tempo. E aí, uma coisa que eu tava pensando, às vezes, é porque a gente às vezes está sempre achando que a nossa vida é tão sem graça. E como eu vivo perto eu ia falar, eu vivo perto de muita gente, mas todo mundo vive perto de gente, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, como pastor ou até como produtor de conteúdo, que é minha profissão, não por causa desse canal ainda, né? Esse canal ainda não me rende nada por enquanto, né? Mas eu produzo conteúdo para empresas, e, enfim, tô sempre gravando vídeo, criando roteiros, essas coisas. Então eu tô envolvido com esse mundo de produção de conteúdo digital. E, e a gente vê muito como as pessoas lidam com isso. E tem uma coisa que é muito comum e que é um senso que a gente tem praticamente, e que eu vejo que, assim, é quase como se a gente já aceitou isso. A nossa vida é sem graça, sabe? E a vida dos outros é legal. E, e realmente, se você olhar para a forma como as pessoas vivem, as pessoas que a gente acompanha, sabe? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, faz pouco tempo em que muita gente está falando sobre uma grande influencer digital aí que está sendo julgada porque está envolvida com patrocínios de casas de apostas e jogos de azar digital e tal. E todo mundo tá falando e dando a sua opinião sobre isso. Esse não é um vídeo sobre isso, mas é um vídeo sobre por que que, por que que você provavelmente e eu estamos acostumados a achar que a nossa vida é sem graça. E a nossa vida parece sempre sem graça porque a gente tá sempre vendo a vida dos outros, cara. Basicamente é isso. Para pra pensar. Tudo que a gente faz, às vezes desde de manhã, é acompanhar o que os outros fazem de melhor, porque as redes sociais são sobre isso. Assim, tem umas exceções de algumas pessoas que acabam ganhando atenção porque estão compartilhando momentos ruins da sua vida, mas esses são casos específicos. A maioria de nós e dos outros que a gente segue está sempre compartilhando o que tem de melhor. Então, quando que aquele seu amigo fica mais ativo, às vezes, na internet, se ele não tá fazendo que nem eu tô fazendo aqui, que tá sempre produzindo conteúdo? Muitas vezes é quando ele tá fazendo uma viagem, né? Eu mesmo esses dias estava vendo lá, tem um amigo de escola, cara, que tá viajando para um lugar muito bonito. E aí, o que que acontece? A gente tende a ver assim, por exemplo, esse é um amigo que eu não vi há muito tempo. Um colega, né? Amigo geralmente é quem a gente tá mais próximo, vivendo junto, né? Mas um conhecido, um colega da escola, há muito tempo, há muitos anos que eu não vejo, e de repente eu vi ele postando essa semana uma viagem que ele tá fazendo. Aí o que que a gente faz? A gente vê, caramba, olha fulano, cara. Nossa, cara, fulano tá bem, cara, tá viajando, olha que legal, sei lá, casou, não é o caso, né, mas casou, tá morando em tal lugar. E aí a gente começa a ver aquele episódio naquele momento. Por quê? Porque ele tá viajando, cara. Porque aquilo é um dia, ou uma semana, ou um mês muito legal. Ou o que acontece, a gente passa às vezes, né? Se você trabalha registrado, você passa às vezes o ano todo trabalhando e em um mês você tem férias. E aí, aquele mês de férias, às vezes é um mês que você foi viajar, ou não. Mas vamos supor, alguém está trabalhando sempre e naquele mês viajou. Aquele é o mês que ele vai postar mais nas redes sociais. Vai mostrar o que ele está fazendo, onde ele está indo. E às vezes é bem nesses momentos, porque é só esses momentos que a gente compartilha, em que a gente começa a acompanhar a vida de alguém. E aí, quando a gente começa a acompanhar a vida de alguém bem nesses pontos, a nossa conclusão é sempre a mesma. A minha vida é sempre chata. A vida dos outros é sempre legal. Parece que a vida de todo mundo tá legal e a nossa não. Por quê? Porque a gente está sempre olhando a vida dos outros. E aqui eu acho que tem um outro fator muito importante, né? A gente está cheio já do que a gente vive,
tipo, de saco cheio mesmo, tipo assim, tudo parece a mesma coisa, tudo parece muito entediante, sabe? Porque é sempre o mesmo cenário, enquanto os outros estão vivendo coisas magníficas. Ah, e uma coisa que me fez pensar bastante nisso essa semana era quando eu estava caminhando para a igreja e eu comecei a olhar para o cenário, sabe, para o horizonte aqui ao redor da minha cidade. A minha cidade, chama Mogi das Cruzes, ela é cercada por montanhas, né? Aqui não dá para ver muito, né, por causa da a luz tá meio estourada ali fora. Mas, enfim, aqui ao redor todo tem, tipo, tem montanhas ao redor de todo lugar. E de repente eu comecei a olhar para aquilo e eu lembrei que sempre que eu via imagens em filmes de cidades em que tinha montanhas ao redor, ou por exemplo aquelas cidades de outros países até da América do Sul aqui mesmo, por exemplo no Chile, tem muitas cidades que são cercadas por montanhas, essas imagens que a gente vê no próprio Instagram ou em filmes, eu sempre olhei aquilo e falei, puxa, como deve ser da hora, cara, como eu queria ir para um lugar assim e ver essas cidades, e ver as montanhas ao redor da cidade. E eu olhei e de repente eu falei, caramba, a minha cidade tem montanhas ao redor e são lindas montanhas, cara. E ali me deu um estalo, eu falei, caraca, a nossa vida tá sempre chata, porque a gente tá sempre vendo a vida dos outros, esquecendo de ver o que tem de bonito ao nosso redor. E isso é uma coisa que até já compartilhei em outros vídeos aqui, que está muito ligado ao que a gente vem chamando hoje de senso de presença, estado de presença ou de consciência. E é louco que a gente tenha que falar sobre isso na nossa geração, mas também é óbvio que a gente tem que falar sobre isso na nossa geração. Por quê? Porque nós somos a geração mais inconsciente de todas, né? Alguns anos atrás, essa vida de viver da vida dos outros ainda estava começando, era muito novo. Hoje não, a gente já nasce assim, a gente já cresce dessa forma. Principalmente eu estava conversando com uma irmã da igreja esses dias, ela falou, fez um comentário falando para mim assim que não imagina quais são os desafios que a minha geração tem. É por causa de um vídeo até que eu gravei aqui. Porque a minha geração, ela já cresceu num mundo desse jeito, né? E às vezes a gente não tem nem memórias de como era uma vida antes de ficar sabendo da vida de todo mundo. E é verdade, né? É verdade, é exatamente isso. A gente não tem nem memórias de como era viver sem ver o que os outros estão fazendo. Mas talvez esse vídeo possa ser uma memória para você, possa ser algo que, não uma memória, esse vídeo possa ser uma lembrança para você de que a sua vida, ela pode ser mais legal se você viver ela. Parece até meio óbvio, até meio talvez contraditório, né, com algumas coisas que eu tô falando, mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes a nossa vida parece chata porque a gente não olha direito. Tem montanhas ao redor da sua cidade, cara. Só pra você lembrar da analogia, tá bom? Tem coisas legais. Pra observar como também é bom onde você tá, também é bom o que você tem. Sabe, às vezes o que às vezes me deixa mais, como posso dizer, intrigado com essa questão é um tipo de vídeo que eu costumo consumir, como eu já falei aqui. Essa questão de vlogs, de rotina e tal, daily vlog, que ficou muito consumido aqui, né? Ficou famoso. As pessoas gravam muitos daily vlogs e hoje é mais comum ainda por conta de como a tecnologia está dando acesso a isso, né? Por exemplo, uh, antes, para você gravar um vídeo, você precisava ter equipamento, uma câmera, não sei o quê. Olha esse vídeo aqui, eu tô gravando com o meu celular. E é uma qualidade aceitável, é legal, né? Não é uma coisa super ultra profissional, mas é uma coisa legal, tá bom? Você tá conseguindo me ver bem. Então a gente tem na palma da mão algo que deixa a gente gravar tudo. E aí o que começa a acontecer? Muitos vlogs, daily vlogs estão surgindo por aí, as pessoas estão gravando seus dias. E a gente consome isso. Eu acho legal, eu gosto de ver, às vezes, a rotina de uma pessoa ou outra. Só que eu parei pra pensar, às vezes as pessoas, elas estão hoje gravando as coisas comuns do dia a dia. E é comum, por exemplo, eu não vejo muito TikTok, mas eu percebi que quando eu instalei há pouco tempo atrás para poder postar alguns vídeos curtos daqui e tal, eu vi que me vinha muito conteúdo, às vezes, das pessoas limpando a casa, lavando o carro, fazendo coisas do dia a dia. E sabe o que é interessante? As pessoas estão consumindo isso, elas estão achando muito legal como alguém lava o carro, mas elas acham entediante lavar o seu próprio carro.
Elas acham muito legal alguém limpando a casa, mas acham que limpar a sua própria casa é muito chato. Ou seja, a sua vida é um pé no saco porque você não olha para a sua vida. Porque você está sempre comparando a sua vida com a vida dos outros. E isso é terrível. Principalmente se você é crente como eu, porque a palavra nos fala sobre como nós fomos criados com propósito. Glorificar a Deus é viver a sua vida em honra a Deus e não contemplar a vida dos outros e vendo como eles glorificam a Deus. Glorificar a Deus tem a ver com poder olhar ao redor e enxergar como dádiva as coisas que o Senhor nos dá também. Sabe, não é só um diário de gratidão, apesar que talvez seja bom você fazer isso. Começar a pegar um caderno e escrever coisas normais da sua vida pelas quais você pode ser grato. Mas o ponto todo é que, assim, às vezes a gente só precisa um pouco olhar mais para a nossa própria vida. Olhar como é bom as pessoas que estão ao nosso redor. Como é gostoso as coisas comuns que a gente tem, sabe? A gente está vivendo a vida dos outros a todo momento e a nossa vida está sempre parecendo chata. Porque lembra, você vai abrir o Instagram e vai ter alguém lá agora compartilhando uma coisa muito legal que ela tá fazendo. Porque é isso que as pessoas fazem no Instagram. Né? Você vai abrir o YouTube, às vezes, e vai ver alguém compartilhando uma coisa normal do dia a dia. E sempre vai achar mais legal o que o outro tá fazendo. Né? A gente faz assim, né? Sobre essa questão de a grama do vizinho é sempre mais verde. Ela é verdade, só que hoje a gente só vê a grama de todos os vizinhos. E fechou os olhos para nossa própria grama. Ou como eu mesmo falei, a gente vive às vezes tendo a expectativa de um dia ir num lugar em que tem uma cidade cercada por montanhas e esquece que aqui na minha cidade tem montanhas cercando e elas são lindas. E é louco. Talvez eu morreria sem prestar atenção em como as montanhas ao redor da minha cidade são bonitas. E talvez, se você não parasse para pensar no que eu tô falando, você podia morrer achando que a sua vida foi muito chata, mas você só esqueceu de viver ela. É bom e glorifica a Deus, glorifica a Deus. Glorifica a Deus ter prazer naquilo que o Senhor faz em nós, lembrando de quem Ele é, vivendo a vida pela dádiva que Ele nos deu. A gente precisa de mais consciência sobre isso, cara. Espero que você tenha entendido, espero que mude alguma coisa no seu jeito de enxergar as coisas e de viver, sabe? Não sei lá o que você está fazendo agora, ou o que está acontecendo especificamente na sua vida. Pode ser, eu não estou dizendo também que todos os momentos da vida são legais, mas até os momentos ruins, eles precisam ser vividos de maneira honesta e justa, tá bom? Porque isso glorifica a Deus. Então, viva os seus momentos. Se eles forem ruins, viva os momentos ruins, porque eu garanto que viver os seus momentos ruins vai ser melhor do que só ficar olhando os outros viver por aí, sabe? Tá na hora de você viver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ou não, se você não gostou, tá tudo bem também, mas pensa pelo menos, né? Porque foi meio pesado às vezes, né? O que eu tô falando, mas pensa nessas coisas. E deixa um like pra ajudar o canal aqui. Mesmo que você não gostou do vídeo, tá bom? Pra gente poder chegar em mais gente, cara. Pra o canal conseguir crescer de alguma forma. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Se você é um desses, se inscreve agora. Você pode ativar o sininho pra receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui ou postar alguma coisa. E eu vejo você num próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou!